Um grande conflito civil pode estar se iniciando nos Estados Unidos, dividindo opiniões entre democratas e republicanos. Mas mesmo diante de um possível conflito armado, as mídias estão caladas e nada falam sobre o assunto. Por isso vamos ver hoje como tudo começou e as últimas decisões tomadas. Então vamos ver isso e muito mais com maestria no vídeo de hoje. Conflito de interesses. Os Estados Unidos é considerado um país sem conflitos internos, já que a sua própria Constituição dá muita liberdade para os seus governantes atuarem. Desta maneira, cada estado possui sua própria Constituição e defesa. Já o governo federal não pode impor nada que acabe ferindo a integridade dos estados. E graças a isso, não temos conflitos civis como os que ocorreram na década de 1860, onde o norte e sul do país travaram uma imensa batalha, o que acabou ceifando a vida de aproximadamente 600 mil soldados, o que causou uma grande crise interna no país, e por isso não vemos grandes atritos desde então. Mas nos últimos dias, isso parece estar mudando, já que após a decisão de Joe Biden, buscando a abertura da fronteira sul, e com o Texas não acatando a ordem, começaram a surgir pequenos atritos internos, e governos se aliando ao lado democrata ou republicano, onde até mesmo Trump se posicionou, pedindo para os governantes ajudarem o Texas e protegerem a sua soberania. Mas vamos entender como tudo isso começou. As tensões internas vêm aumentando cada vez mais. Isso pois Biden quer retirar a cerca que protege a fronteira entre o Texas e o México. Mas os texanos não querem isso, pois pode afetar sua segurança interna, além de alguns governantes apontarem que o presidente americano não sabe lidar com os imigrantes ilegais, pois desde que ele assumiu o cargo em 2021, podemos notar um aumento no número de imigrantes ilegais sendo apanhados, onde apenas no ano passado, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, foram presos cerca de 2 milhões de pessoas, que procuravam atravessar a fronteira de forma ilegal. Os republicanos declaram que isso está ocorrendo, pois Biden incentiva os migrantes e tem afrouxado cada vez mais as restrições impostas por Trump, e ainda afirmam que no governo anterior, o número máximo de prisões em um ano foi de apenas 852 mil, menos da metade das prisões que ocorreram no atual governo. Esse tipo de conflito interno pode acabar atrapalhando ainda mais o atual presidente, que procura um segundo mandato, e fortifica ainda mais a volta de Trump, que está pedindo auxílio para os governantes, buscando auxiliar o Texas nesse momento. Mas mesmo o presidente buscando abrir a fronteira à força, o governador do Texas não acatou as ordens. Ao invés disso, ele fortificou a fronteira, colocando arames farpados em toda a sua extensão. Isso não agradou Biden, que ordenou a retirada dos arames e a abertura da fronteira até nesta sexta-feira, dia 26. Com isso, 25 governadores republicanos lançaram uma declaração conjunta, onde denunciam o governo federal por descumprir seus deveres constitucionais, algo que pode ser analisado como um conflito declarado. Em suas notas estavam escrito que o presidente Biden e sua administração deixaram os americanos e o nosso país completamente vulneráveis à migração ilegal que acontece na fronteira sul. Em vez de defender o Estado de Direito e proteger a fronteira, a administração Biden atacou e processou os texanos por intensificar a proteção dos cidadãos. Além disso, reforçaram dizendo que aquela fronteira possui um nível alto de imigrantes com entorpecentes e extremistas armados, apontando que a decisão do presidente tira a segurança de toda uma nação. E se pegarmos a Constituição americana, no artigo 1º e 4º, temos estabelecido o direito de legítima defesa. E como o presidente abdicou dos seus deveres do Pacto Constitucional de proteção do solo americano e tomou decisões que podem trazer perigo à sociedade, o Texas está legalmente justificado pela Constituição, já que as decisões afetam a soberania dos estados e da nação. Esse conflito de interesses dentro de uma das maiores potências do mundo está trazendo consigo uma enorme crise institucional. Além disso, os cidadãos falam sobre um possível conflito civil, para assim conseguirem manter a sua proteção intacta. Mas mesmo assim, não vemos grandes mídias falando sobre o ocorrido. O senador John Thune está há meses tentando chegar a um acordo, visando lidar com o fluxo de imigrantes através das fronteiras com o México. E em um discurso ele disse que estamos em um momento crítico e temos que nos esforçar muito para conseguir isso. E se não conseguirmos chegar lá, iremos para o plano B, mostrando assim que um possível conflito armado pode ocorrer internamente. Já um líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse que as negociações estão avançando e que irão trabalhar duro todo o final de semana para conseguir isso.
Mas esse conflito de interesse não está atingindo apenas os americanos, já que os senadores pararam todas as ajudas enviadas para a Ucrânia, enquanto essa questão interna não se resolve. Isso ocorreu pois a pauta está sendo discutida. Possui um pedido de financiamento da Casa Branca, onde está cotado o valor de aproximadamente 106 bilhões de dólares. Esse valor seria destinado para a Ucrânia, Israel e a proteção das fronteiras. Porém, para as fronteiras, seriam destinados apenas 13 bilhões. Mas o que não agradou os republicanos é que esse valor destinado para a proteção americana não estaria sendo usada para desencorajar a imigração ilegal, e sim para gerir as chegadas fronteiriças. E isso iria acabar trazendo ainda mais imigrantes ilegais para o país, causando um desequilíbrio interno nos Estados Unidos, já que com a imigração desenfreada e essa conduta do presidente, poderia trazer mais mão de obra para o país. E com uma maior oferta, sem o crescimento da demanda, teríamos uma crise interna, onde os pagamentos iriam começar a diminuir, a mão de obra ficaria precarizada pela falta de incentivo, consequentemente aumentando a criminalidade e deixando o país vulnerável a conflitos com outras nações. E apesar das declarações por parte dos democratas demonstrar que as negociações podem estar chegando ao fim, tentando assim dar uma certa esperança para os americanos, o procurador-geral do Texas deu uma entrevista à Fox News, onde ele disse que o estado não tem nenhuma intenção de cumprir o prazo federal, que ordenava a retirada dos arames farpados e a abertura da fronteira, e ainda concluiu dizendo que irão colocar ainda mais arames farpados, protegendo a integridade e soberania do Texas. Como uma forma de proteger os interesses do estado, Daniel Miller, o presidente do Movimento Nacionalista do Texas, conhecido pela sigla TNM, está fazendo uma campanha para que o Texas declare sua independência dos Estados Unidos. Outro ponto é que alguns governantes estão enviando militares para auxiliar no patrulhamento da fronteira. Um exemplo é o secretário de imprensa do governador da Flórida, que em seu discurso afirmou ter enviado patrulhas rodoviárias da Flórida para patrulhar a fronteira sul junto com as autoridades do Texas. Com tudo isso, podemos ver que esse conflito de interesses está longe de acabar, com as tensões aumentando cada vez mais, e Biden ameaçando o uso da força para cumprir seus desejos, deixando assim as coisas ainda mais complicadas. O termo de conflito civil nos Estados Unidos está entre os mais procurados há dias, mostrando assim uma preocupação dos cidadãos com a sua própria segurança. Mas você deve estar se perguntando, qual seria a consequência da abertura dessa fronteira em específico? Um verdadeiro desastre. Você já deve ter visto que o México está sofrendo com conflito interno há meses, onde criminosos estão tomando o poder à força e nem mesmo o exército mexicano está conseguindo controlar a situação. Por questão disso, caso a fronteira seja aberta, teremos a entrada de inúmeros imigrantes ilegais e, como eu disse, iria desestabilizar a economia local, que, sejamos sinceros, já pode estar desestabilizada por questão de conflitos mundiais. Porém, o governo consegue mascarar isso. Mas não quero falar desse ponto, e sim os perigos que a abertura fronteiriça traria para a população. Com a entrada desenfreada de imigrantes fugindo do México, teríamos a entrada de entorpecentes e armas. Mas, além disso, os criminosos que dominaram o país mexicano podem aproveitar essa janela de oportunidade para adentrarem nos Estados Unidos. Dessa forma, iria aumentar a criminalidade, trazendo assim possíveis conflitos internos como o que vem ocorrendo com os mexicanos, o que iria ceifar a vida de pessoas inocentes no território americano. E caso isso não fosse tratado logo no começo, poderia gerar uma crise não só nos Estados Unidos, e sim uma crise mundial, já que grande parte das grandes empresas deixam seu capital lastreado no dólar. Por se tratar de uma moeda estável e com uma possível crise americana e a queda do dólar, o capital de diversas empresas iriam cair, podendo assim gerar uma crise mundial. Dessa forma, podemos ver que esse possível conflito interno não irá trazer malefícios apenas aos americanos. E você que assiste ao Maestria, sabe que o nosso público é qualificado, por isso eu tenho certeza de que você tem uma opinião formada. Eu gostaria de saber sua opinião sobre esse possível conflito interno nos Estados Unidos e como você acredita que isso iria nos influenciar. É por isso que eu faço questão de ler cada comentário, então deixe aqui embaixo o que você acha sobre o que falamos nesse vídeo. Agora, você sabia que o presidente da Coreia do Norte está ameaçando o início de um grande conflito? Fizemos uma análise completa, com todos os dados do caso, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar, que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.